Olá, primeiro ano, nós vamos corrigir aí a semana 3. Semana 3 que teve poucos exercícios essa semana. Nós vamos começar com a primeira questão retirada do Enem. A questão começa falando ah, um comunicado de Pero Vaz de Caminha, da carta de Pero Vaz de Caminha, de um trecho dessa carta. Vamos ler. Dali avistamos homens que andavam pela praia, obra de 7 ou 8. Perceba que o autor ele começa tímido, falando aí, primeiramente, do número de ocupantes da terra que ele observou no início. Logo em seguida, ele prossegue: eram pardos, todos nus, nas mãos traziam arcos com suas setas. Não faziam o menor caso de encobrir e de mostrar suas vergonhas, e nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Nessa parte, o autor fica preocupado, Pero Vaz de Caminha fica preocupado aí com a nudez dos indígenas. Ele fica impressionado, já que os indígenas não demonstravam vergonha em se apresentar nus. Ambos traziam os beiços de baixo furados e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros. Os cabelos seus são corredios, acho que significa lisos, né? Cabelos lisos. O texto é retirado de um livro chamado Viagem pela História do Brasil, um conjunto de documentos, produzido em São Paulo pela editora Companhia das Letras em 1997. O texto foi adaptado. Logo em seguida, a questão prossegue. O texto é parte da famosa Carta de Pero Vaz de Caminha, documento fundamental para a formação da identidade brasileira, tratando da relação que desde esse primeiro contato se estabeleceu entre portugueses e indígenas. Esse trecho da carta revela a. São apresentadas aqui 5 opções, nós vamos falar por que elas, as 4 que não são certas, não encaixam no contexto do texto acima. A primeira é bem fácil de refutar. Fala da preocupação em garantir a integridade do colonizador diante da resistência do índio. Eh, a preocupação deveria ser o contrário. Os índios é que deveriam ter a sua integridade preservada diante de tão perigosos inimigos. A opção C fala de uma orientação política para usar os nativos como mão de obra barata, mas de forma nenhuma o texto acima demonstra ser uma orientação aos portugueses nesse sentido. A opção D fala de dificuldades catequéticas também, não se menciona isso no texto acima. E a opção E fala de abundância de terra descoberta, também não se encaixa no que fala acima. O que nós podemos dizer? A opção que mais se encaixa é a opção B, uma postura etnocêntrica do europeu, ou seja, o europeu se coloca no centro do mundo. O europeu era a medida de todas as coisas, acreditava ser a medida de todas as coisas, e ali ele desfazia das características físicas e das práticas culturais dos indígenas, se não ridicularizando, pelo menos estranhando tal atitude. A segunda questão é uma questão de imagens. Há uma comparação de 2 imagens: a imagem da América à esquerda, à sua esquerda, e a imagem da América à sua direita. Europa à sua esquerda, América à sua direita. Observemos então a imagem da Europa. Uma senhora, de certa forma até idosa, não é tão bonita, mas está bem vestida, carrega consigo um livro às mãos, tem vestimentas caras, cercada de circundada por um ambiente urbano. Já na imagem número 2, a América é uma senhora mal vestida ou nem vestida, sentada com as pernas abertas e toda nua e cercada pela natureza. O que podemos concluir com isso? A imagem da Europa mostra a questão da civilização, que a Europa era civilizada.
dá uma ideia de nobreza. Já a imagem número 2 mostra, uma América indígena, uma América selvagem e uma América antropofágica, ou seja, na América, e é verdade isso, os índios se devoravam uns aos outros em algumas culturas, algo que era natural naquele continente, mas que era visto com preconceito pelos europeus.